Agora, gente, tá neste exato momento, Lula da Silva acaba de desistir, gente, tá? As previsões se concretizaram. Flávio Bolsonaro deve estar comemorando como nunca antes, porque agora, direto de Brasília, a notícia que acaba de chegar é que Luiz Inácio Lula da Silva acabou de desistir, e eu vou trazer essa informação completa nos mínimos detalhes aqui para todos vocês. Outra bomba, gente, tá? Alexandre de Moraes, ministro do STF, acabou de fugir. Sim, gente, tá? Alexandre de Moraes fugiu. E o clima, gente, é de desespero dentro do STF. Eu vou explicar para vocês, principalmente o motivo que levou Alexandre de Moraes a fugir. É que vocês vão ficar extremamente chocados. Outra bomba, gente, tá? Contra o Lula. Globo acaba de expor um escândalo do Lula, gente, tá? Deve ser mais um dos motivos pelos quais o Lula acabou de tomar essa decisão aqui há poucos instantes. Jornalista dentro da Globo acabou de expor uma podridão, gente, tá? De Luiz Inácio Lula da Silva, e a esquerda tá completamente devastada, gente, tá? E para acabar de completar, caiu na mão do ministro André Mendonça. Para desespero de Luiz Inácio Lula da Silva, uma ação acabou de cair na mão do André Mendonça, e vocês já imaginam o que é que o Mendonça vai fazer com o Lula, né? Claro que eu vou trazer também essa notícia que eu sei que é de grande interesse de todos vocês, gente, tá? Tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora. Inclusive, acabou de ser revelado o motivo por que o Lula decidiu trair, largar a mão de Alexandre de Moraes, descartar Alexandre de Moraes. Saiu o motivo, gente, tá? Vocês vão ficar estarrecidos. Então, gente, tá? Não quer perder nenhum detalhe? Assista até o finalzinho. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Logo de cara, faço questão de começar aqui com... Mas antes, deixa eu trazer para vocês aqui, o Deltan Dallagnol vai revelar para todos vocês por que o Lula decidiu descartar, largar a mão de Alexandre de Moraes. Porque o Lula recebeu um alerta da Polícia Federal. E após esse alerta da Polícia Federal sobre Alexandre de Moraes, envolvimento com Moraes e o escândalo Master, aí é que o Lula decidiu de uma vez por todas que ele teria que se afastar, largar, abandonar Alexandre de Moraes. E a pergunta que fica é: Alexandre de Moraes não vai fazer nada com relação a essa questão? Vai aceitar ser abandonado por Lula assim? É, gente, a coisa pode ficar muito feia pro Lula. Vocês vão entender, assistam. Boa sorte, Moraes! Gente, o que eu vou mostrar agora pra vocês aqui é uma notícia quentíssima. Um passarinho cantou no ouvido de Lula e o presidente virou a chave contra Moraes num piscar de olhos. Eu vou te mostrar agora quem que é esse passarinho e por que ele explica tudo o que aconteceu em Brasília nas últimas 48 horas. Vamos lá! A coluna da Thaís Oyama no Globo saiu hoje com esta manchete aqui, ó. 3 razões para Lula ter jogado Moraes aos leões. E a bomba mora no finalzinho. Olha aqui comigo, lá no final da coluna que apareceu. Um passarinho altamente informado sobre o andamento das investigações policiais do Master contou ao presidente que mais coisa pesada vem por aí e que não há salvação para a biografia do companheiro Alexandre. Repara nas palavras: altamente informado sobre o andamento das investigações policiais. Isso não é fofoca, é alguém de dentro da Polícia Federal. E quem que manda na Polícia Federal hoje, hein? Por acaso é Andrei Rodrigues, diretor-geral, indicado pelo próprio Lula. Tudo indica que o passarinho canta no 5º andar da Polícia Federal em Brasília. O recado foi direto: presidente, para de apostar no companheiro Moraes, como você chamou. Essa biografia aí do Moraes já era. Lula ouviu isso e correu para o microfone do ICR Notícias, um veículo de esquerda, e lá chamou Moraes de companheiro Alexandre e 3 fases depois jogou o companheiro aos leões. Disse que quem quer ficar milionário não pode ser ministro da Suprema Corte e que quem enriquece no mandato é porque teve outras coisas para ficar rico. Que será que são essas outras coisas, hein? Você acha que o Lula decidiu de repente ser ético, puxar a orelha do Moraes?
Ah, meu amigo, Lula e ética são duas palavras que não vão juntas, não combinam. Isso foi cálculo gelado. E a Oyama, ela destrincha os 3 motivos. Razão número 1, a opinião pública virou. A pesquisa Quest recente mostra que 49% estão desconfiados do STF contra 43% que confiam. E mais, 66% que eram senadores no Senado que apoiam o impeachment de ministros. O dado que fez Lula pular da cadeira é que 59% vem à corte como aliada do governo. Ou seja, o povo carimbou o Supremo como um braço do governo, do PT. Colado em Moraes, a conta de 2026 vai sobrar para o presidente Lula. Razão número 2, a postura de Flávio Bolsonaro, principal adversário de Lula pela presidência. A Oyama afirma que Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, trata Moraes e Toffoli com uma ponderada distância, para que os ministros do Supremo não produzam algum fato jurídico que leve o TSE a indeferir a candidatura dele à presidência. Com o Flávio totalmente descolado dos dois, se Lula ficar colado no STF por contraste, a população irada com o Supremo vai associar Lula com o escândalo do Master. E tem mais. Ronaldo Caiado meteu a colher. Na segunda-feira, o pré-candidato do PSD disse que o STF tem que cortar na própria carne e afastar os ministros envolvidos no Master. Arrastou o tema para o palanque presidencial e, nas palavras da Oyama, obriga o Flávio a segui-lo ao mesmo tempo que ele força o Lula a se mexer para querer descolar, para não ficar com o mico na mão. Empurrão final. E tem um detalhe irônico, gente. Lula tentou salvar o ministro com um truque retórico. Ele mandou Moraes dizer textualmente: minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz as coisas. Que constrangedor, um ministro mais poderoso do STF aceitando o conselho meia boca de quem? Lula, para explicar os 80 milhões que o Master pagou para a esposa. Bem que Lula podia fazer a mesma coisa e explicar a riqueza do Lulinha, não é? Tá bom, gente, esse caso é um caso perdido, né? Bom, razão número 3. Foi o aviso que o Lula recebeu da Polícia Federal de que a biografia do Moraes não tem salvação, porque vem coisa bem mais pesada por aí. Aí junta tudo e Lula fez a conta. Carregar o caixão de Moraes não compensa mais. E é aqui que a esperança entra. Por trás do cálculo político tem uma mão maior, movendo as peças. A Bíblia diz que o que se faz às escondidas virá à luz. Moraes construiu uma fortaleza achando que era intocável e descobre agora, sozinho, que quando até o aliado fiel larga a mão, é porque a maré virou. E aí, você ficou feliz com a notícia? Tá aí, gente, tá aí. Então, segundo Deltan Dallagnol, né, a jornalista do jornal O Globo, a Oyama, gente, tá? Jornalista antiga aí, né, gente, tá? Da velha guarda. Ela expôs que um passarinho altamente informado, tá, ó, Moraes nasce do solo fértil da especulação, que é um passarinho altamente informado sobre o andamento das investigações policiais. Quem será, né, gente, tá? Esse passarinho que tá levando as informações que complicam Moraes para Luiz Inácio Lula da Silva. Se a gente for juntar Lé com Cré, gente, tá? As coisas começam a fazer sentido, porque como que o Lula tá sabendo de algumas informações? Abre precedentes para a gente interpretar que pode ser exatamente o Andrei Rodrigues, que é o diretor, o chefão da Polícia Federal, que foi indicado por quem? Pelo próprio Lula. Então, abre precedentes para a gente interpretar, olha, pode ser o Andrei que pode estar levando as informações que estão sendo, né, descobertas pela Polícia Federal para o próprio Lula. Então, segundo aqui a jornalista do jornal o Globo, o que a Polícia Federal descobriu é muito pior do que já foi revelado na imprensa. É uma podridão sem tamanho, é um lamaçal de notícias terríveis, de acontecimentos. E se o Lula continuar colado em Alexandre de Moraes, esse lamaçal de escândalos do caso Master e Moraes pode respingar no Lula. E o Lula, gente, tá, só pensa em uma coisa, em se perpetuar no poder. Então, o que é que o Lula fez com essa informação, que supostamente ele pode ter recebido do chefão da Polícia Federal? Então, eu vou ter que me afastar, porque senão isso vai prejudicar o meu plano de se perpetuar no poder. Então, pode ter sido isso que aconteceu. Antes de trazer aqui o restante das informações, deixa eu trazer aqui esse vídeo do apresentador Ratinho, que é um dos melhores vídeos que você vai assistir no dia de hoje, do apresentador Ratinho destruindo e detonando Lula sem dó e nem piedade. Você só vai entender assistindo o vídeo completinho.
É um vídeo curtinho, mas devastador pro Lula. Vejam só. Presta atenção. Essa cidade tem 6 mil habitantes. Itaubal, lá no Amapá. Nem podia ser cidade, né? 6 mil habitantes, aí tem que pagar prefeito, tem que pagar vereador, tem que pagar vice-prefeito, tem que pagar... enfim, tem que pagar e não tem como pagar. 93% da cidade depende diretamente do Bolsa Família para sobreviver. Quer dizer, não tem emprego na cidade. Só tem 28 empregos formais na prática. É algo próximo de um emprego formal para cada 215 habitantes. Isso gera um problema, é acomodação. Sem emprego, a população fica dependente da assistência do governo. Com uma economia fraca, não há arrecadação, nem investimento, e sem investimento não muda nada, gente. Nunca fui contra o Bolsa Família, aliás, eu sou a favor. Mas com a cidade inteira dependendo do Bolsa Família, tem que fechar a cidade. Porque a cidade inteira depende do Bolsa Família para viver. Quer dizer, se entrar um governo que tirar o Bolsa Família, acaba a cidade. Se a cidade não tem como sobreviver, fecha, tranca, vira distrito, tchau, acabou. Pra que ficar pagando prefeito, vereador, se não tem renda? Pra quê? Conta pra mim. Pra quê? Tá aí, gente, tá? Lula, pra quê? Conta pra mim. Lula da Silva, né? Distribuindo aí Bolsa Família à torta direita. Cidade com 6 mil habitantes. 93% recebe Bolsa Família. Agora tá explicado, né, gente? Por que a gente tem tanta dificuldade para tirar esse câncer do Lula da presidência da República? É devastador a gente ter acesso a uma informação dessa que o Ratinho acabou de expor aqui, gente. Tá em rede nacional. Uma cidade de 6 mil habitantes, 93% recebe Bolsa Família. Então, para que trabalhar? Para que carteira assinada, né? Eu tô chocada com essa notícia, gente, tá? É o modo do Lula governar. Vamos distribuir dinheiro. E para acabar de completar, gente, tá? O deputado Vitorino soltou mais uma bomba contra o Lula. Governo Lula gasta mais de 11,3 milhões em anúncios no Facebook e Instagram em apenas 90 dias. Isso aqui, gente, tá? É o Lula que ligou o modo desespero após as pesquisas apontarem que ele será destruído por Flávio na eleição de 2026. O Lula ligou o modo desespero. Vejam só. O governo decidiu investir pesado na internet e está investindo nas redes sociais, particularmente no Facebook e no Instagram. O investimento surpreende pelos valores, né? Somente esse ano já está quase na casa dos 10 milhões de reais. Preocupa porque é dinheiro público, né? Muito dinheiro em redes sociais. As pessoas ficam se perguntando, mas no que o governo investe tanto? Eu não vi muito anúncio que justifique esse dinheiro, não, esse recurso, não. Seria interessante a Secom, que gosta muito de mandar releasezinho para os seus militantes, para orientar, que mandasse uma explicação razoável de por que 10 milhões de investimento em redes sociais, quando o próprio Lula manifestou opinião sobre a lei eleitoral, criando restrições ao uso das redes sociais. Pareceu, no mínimo, estranho, uma dicotomia. E aí, a gente entende muita coisa do que acontece muitas vezes. Espero que haja uma explicação razoável para esse tipo de investimento, porque eu não vejo inaugurar obra, não vejo inaugurar projetos sociais, é só bolsa isso, bolsa aquilo, até o pé de meia aí furou a meia aí. E eu lembro que uma das frases ditas logo que o Sidônio assumiu é que a esquerda precisa dominar a internet, precisa dominar as redes, que segundo eles as redes são todas de direita. Bem, eu não sei se são de direita, porque as redes são acima de tudo orgânicas, e se a direita domina as redes ou dominava as redes, algum motivo existia. Em vez de atacar o motivo, estão atacando com dinheiro as redes. Eu gostaria, honestamente, de ouvir um fundamento para isso. O governo... A gente gostaria muito de ter uma explicação, né, gente, tá? Porque se fosse no governo Bolsonaro, se o Bolsonaro estivesse gastando aí 11 milhões, né, com essas plataformas, primeira coisa que teria acontecido era Flávio Dino, Alexandre de Moraes ou outros ministros dando 24 horas pro Bolsonaro se explicar. A manchete seria assim, ó. Ministro fulano do STF dá 24 horas. Flávio Dino, vou citar exemplo aqui. Ministro Flávio Dino dá 24 horas para Bolsonaro explicar gasto exorbitante excessivo com propaganda em redes sociais. Mas como é o Lula, até agora eu não vi nenhum
ministro cobrando explicações do Lula. Mas Lula pode tudo, né, gente, tá? E não para por aí, não, gente. Vocês acham que o Lula tá preocupado com o nosso dinheiro? Claro que não. Vejam só isso aqui que acabou de sair. O governo Lula gasta cerca de 2 milhões para pagar artistas e influenciadores em campanha publicitária. Então, além daquela notícia anterior, ainda tem mais isso aqui, ó. Isso aqui, diga-se de passagem, dinheiro nosso, tá, gente? Que tá indo pro bolso aqui dos artistas. Esses artistas aqui, tadinhos, eles devem estar precisando de muito dinheiro, né? Devem estar numa dificuldade financeira sem precedentes. Aí precisa da ajudinha do Lula, né? Essa aqui, por exemplo, estava participando do carnaval, que estava lá homenageando o Lula, estava segurando um bebezinho, dançando. Tem que estar muito feliz mesmo, né? Tá abocanhando uma grana preta nessa gestão do Lula, né, gente? Tá aqui, ó. O governo Lula do PT pagou cerca de 2 milhões para influenciadores digitais e artistas, né, participarem de campanhas publicitárias desde 2025. Quando Sidônio Pereira assumiu o comando da SECOM, a pasta diz ainda que eles são remunerados com a verba de produção das campanhas e por meio de agências que foram licitadas pelo governo. No topo da lista de maiores cachês está a atriz Dira Paz, que é essa que está aqui na sua tela, ó. Vamos ver a bagatela que ela recebeu? Deve ter sido pouquinho, né? Só ela recebeu aqui, ó. Dira Paz recebeu 470 mil reais. Ou seja, só ela abocanhou quase R$500 mil. Tá aqui, gente, tá? Logo em seguida aparece Milton Cunha, contratado por 310 mil para divulgar o Agora Tem. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é o que eu chamo de um verdadeiro tapa na cara da sociedade, gente, tá? É a verdadeira farra do boi com o nosso dinheiro, né? E agora, gente, aqui, daqui a pouco, tá? Lula acabou de desistir. Flávio Bolsonaro deve estar comemorando. Gente. Mas antes, deixa eu trazer aqui essa informação para vocês. Interessante. Vocês acreditam que o Moraes fugiu da revista Oeste? Fugiu. Que vergonha, gente. É muita humilhação. Moraes evita jornalistas da Oeste em palestra sobre democracia na USP, gente, tá? Foi constrangedor. Alexandre de Moraes fugindo da jornalista do portal de notícias, né, do jornal Oeste. Foi, assim, impressionante. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, se negou a responder a uma pergunta da reportagem da Oeste ao fim de uma palestra. O evento ocorreu na manhã da sexta-feira 10, tá? Na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no centro da capital paulista. O evento realizado no auditório Rui Barbosa Nogueira reuniu dezenas de estudantes para discutir o tema eleições e democracia. O tema lá era democracia, mas ele fugiu da imprensa. Os desafios do mundo, né, contemporâneo. No fim do encontro, Moraes tirou fotos, né, com os alunos e autografou livros. Ao ser abordado, né, Moraes respondeu ao Oeste que não concederia entrevista. Não estou falando com a imprensa, disse Moraes. Em seguida, o ministro foi indagado a respeito dos recentes escândalos que envolvem os três poderes, sobretudo o caso, né, do Banco Master. Ele não respondeu. A recusa ocorreu logo depois da palestra, que tinha como foco o debate público sobre as eleições e a questão da democracia. Que vergonha, gente. Tá? Alexandre de Moraes. Será que se fosse uma jornalista do SBT News, que agora o SBT News está bajulando, né? O Moraes esteve lá no evento de inauguração do SBT News, tava lá o Fábio Faria, tava o Lula, tava o Lewandowski, tava a esposa do Moraes. O Moraes estava lá sendo bajulado pelo SBT News. Agora a pergunta que fica é, ele fugiu da pergunta da jornalista da revista Oeste, né? Muito conhecida aí por ser mais alinhada com a direita.
Agora, se fosse uma jornalista do SBT News, né? Será que ele teria fugido também, gente, tá? Coloca aqui embaixo aí a opinião de vocês. Vamos lá, porque essa aqui, gente, tá? É a bomba do dia, gente, tá? Lula da Silva, sobre efeito Flávio Bolsonaro, acabou de desistir, né, de candidatura própria no Sul, gente, tá? Porque ele precisa de apoio para enfrentar o Flávio Bolsonaro. Ou seja, eu vou trazer para vocês, gente, tá? O Flávio Bolsonaro, ele simplesmente ferrou e lascou com o Lula e o PT. Flávio Bolsonaro praticamente obrigou o Lula a desistir do governo do Rio Grande do Sul. Quer entender isso aqui, gente? Eu vou explicar nos mínimos detalhes para vocês. O Lula deve ter ficado furioso ao ser obrigado a ter tomado essa decisão de desistir. Ele não vai ter, o Lula e o PT não vai ter candidato ao governo do Rio Grande do Sul, porque o Lula teve que fazer uma negociação. Porque se o Lula colocasse um candidato dele lá, o PDT não iria apoiar o Lula na candidatura à presidência. Gente, é um dos momentos mais humilhantes da vida do Lula, gente, tá? Vocês vão entender, vejam só. PT, Partido dos Trabalhadores, do Lula, desiste de candidatura própria no Rio Grande do Sul após pressão de Lula. Por que o Lula foi obrigado a tomar essa decisão, a desistir da candidatura ao governo do Rio Grande do Sul? Porque ele está desesperado buscando apoio para a sua candidatura à presidência. Tá aqui, gente, tá? Pela primeira vez desde que foi fundado, o PT não terá um candidato próprio ao governo do Rio Grande do Sul. Sobre pressão do presidente Lula e ameaça de intervenção. O Lula ameaçou até intervenção no partido, tá? O partido desistiu de liderar a chapa e agora vai apoiar a ex-deputada Juliana Brizola do PDT, porque o PDT deu um checkmate no Lula. Ou vocês apoiam a candidatura da Juliana Brizola, do PDT, ou o PDT vai abandonar o Lula para a eleição presidencial. Aí o Lula teve que desistir do governo do Rio Grande do Sul. O acordo foi fechado na última quinta-feira, 9, após interferência direta do Lula, porque o Lula ficou desesperado. Eu tô caindo nas pesquisas, o Flávio Bolsonaro subindo. Eu preciso do apoio do PDT. Aí o Lula teve que desistir ao governo do estado. Então, tá aqui. O PDT exigiu como principal contrapartida o aval dos petistas ao nome de Juliana. Tá? Depois de muitos protestos e críticas ao enquadramento vindo ao Palácio do Planalto, o ex-presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, o Edgar Preto, do PT, abriu mão da sua candidatura ao estado do Rio Grande do Sul. A tendência é que Preto seja vice na chapa encabeçada por Juliana, neta do ex-governador Leonel Brizola. Mas há um novo problema a administrar. O PSOL, que apoiava Preto, discorda do acerto com o PDT e ameaça deixar a aliança. Ou seja, o Lula está com um problemão para resolver. Por quê, gente, tá? Se o Preto for colocado como vice, o PSOL pode abandonar os projetos do Lula. Em resolução, política aprovada nesta terça-feira, o PT decidiu determinar que a tática política no Rio Grande do Sul seja construída em conjunto com o PDT e os partidos aliados sobre a liderança de Juliana Brizola. A frente oposição, composta por PDT, PT, PSB, PSOL, PCdoB, PV, Rede, esse bando de esquerdistas, né? Então, gente, tá? Flávio Bolsonaro, efeito Flávio Bolsonaro, que está crescendo nas pesquisas, fez com que Lula fosse obrigado a desistir de colocar o seu candidato, o Preto, do PT, para concorrer ao Rio Grande do Sul e abrir espaço para a Juliana Brizola, do PDT, isso com a condição. O PDT deu um checkmate. Ou você apoia a Juliana Brizola, do PDT, ou o PDT não vai te apoiar à presidência da República.
Que sinuca de bico, gente. Eu acho que é um dos momentos mais constrangedores da vida política de Lula da Silva. O Lula sendo obrigado a desistir de candidato próprio ao Rio Grande do Sul para ter apoio do PDT, gente. Esse vídeo, gente, tá? Simplesmente, Jornal Nacional fez questão de mostrar que Lula vai perder a eleição para o Flávio Bolsonaro aqui em 2026. Bomba, bomba, bomba. O próprio Jornal Nacional fez questão de esfregar na cara, de mostrar pro Lula que ele não tem a menor chance de vencer o Flávio Bolsonaro. Vocês vão entender. Assistam. O Datafolha pesquisou 3 cenários de segundo turno. No primeiro, a disputa entre Lula, do PT, e Flávio Bolsonaro, do PL. Em dezembro de 2025, Lula tinha 51%. Em março, 46%. Agora tem 45%. Na margem de erro, tem entre 43% e 47%. Flávio Bolsonaro tinha 36% em dezembro de 2025, depois 43% em março e agora 46%. Pode ter entre 44% e 48%. Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados dentro da margem de erro. Votos em branco e nulo, 12% em dezembro, depois 10% e agora 8%. Não sabem 1% em todas as pesquisas. Pessoal, uma observação muito importante que a gente precisa fazer aqui com relação a essa nova pesquisa Datafolha que foi divulgada, que foi um soco no estômago de Luiz Inácio Lula da Silva. Se vocês repararem o gráfico, deem uma olhada no vermelhinho. O Lula, ele despenca. Ele cai, ele despenca igual uma jaca podre. Tava com 51, baixou para 46 e agora foi para 45. Completamente o oposto de Flávio Bolsonaro, que começou menor, né? Com 36, depois foi para 43 e agora com 45. Então, agora para 46. Ou seja, numericamente, tá? Pode estar empatado 2 pontos percentuais para mais, para menos, mas numericamente, lá do outro lado, lá, ó, Flávio Bolsonaro está à frente. Ele está acima de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nas pesquisas recentes reveladas pelos institutos de pesquisa, principalmente na Datafolha, que é um dos institutos mais respeitados da política brasileira, o Flávio Bolsonaro cresceu de forma avassaladora, enquanto, né, que Lula da Silva despencou, tá caindo ladeira abaixo, gente, tá? E Lula, completamente revoltado com esse resultado. Daqui a pouco eu vou trazer aqui uma decisão do Lula que pegou o Brasil inteiro de surpresa. Chocou o Brasil inteiro.